Salve, salve, garotos! Estou aqui para fazer essa aula e essa aula de hoje vai falar sobre alterações cromossomiais. Algumas doenças são vinculadas aí à espécie humana, tá? São doenças que muito importantes que a gente ouve falar bastante, então síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. Então, são algumas anomalias cromossomiais que não são tão constantes assim, mas elas existem, né? Então, quem já de nós aqui não teve contato com a pessoa de síndrome de Down, né? Então, eu tive uma aluna que ela foi do sexto ano ao terceiro ano e é uma fofa de pessoa. Aí a gente notou o crescimento dela dentro da sala de aula, é muito importante. Então a gente vai ver o que acarreta isso aí, né? E quais são as características desses indivíduos. Beleza, gente? Então, vamos lá embarcar na nossa aula. Já falamos lá de núcleo, né? Então vamos embarcar nessa aula aí para ver algumas características dessas alterações cromossomiais. Então, vamos lá, tá? Seguir nossa tela. Se chegue aí, vamos nessa. Bom, meus queridos, compartilhando nossa tela, vamos falar aí dessas alterações mutagênicas, tá? Tem a ver tudo com os cromossomos. Então vamos lá para não perder tempo. Então, alterações ou modificações em genes ou no cromossomo, tá? Então pode ser num pedaço desse cromossomo que é chamado de gene ou no cromossomo todo. Então vamos lá. Mutações gênicas quando altera a estrutura do DNA, mutações cromossômicas quando altera o número de cromossomos para mais ou para menos, tá? E a gente vai ver justamente essas informações. Vamos lá. Agentes mutagênicos podem ser físicos, então radiações ionizantes como raio-x, radiações alfa, beta e gama e radiação ultravioleta. Olha o Hulk lá que tomou radiação gama, né? Claro que aquilo ali é ficção e é mortal, né? Químicos, algumas drogas, né? Colchicina, gás mostarda, sais de metais radioativos como mercúrio, por exemplo, tá? Alcatrão, benzeno, benzopireno, etc. Então, tantas outras, cianeto, então, algumas alterações que pode provocar. Fora também bebidas, tabagismo, né? Enfim. E aí os tipos. Aneuploidias. Então, as aneuploidias pode ser uma trissomia, monossomia, tetrassomias, tá? Poliploidias, muitas, né? Então, anomalias estruturais que a gente vai ver depois. Pode ser por deleção, pode ser por duplicação, inversão e translocação. Então, vamos entender todos esses processos aí, tá? Euploidia. Euploidia altera todo o teor do genoma, tá? Não ocorre na espécie humana. O que quer dizer todo o teor? Ele vai alterar toda a carga cromossomial do indivíduo. Então, 2N são indivíduos diploides, 2N menos N, indivíduos haploides, que é o zangão, tá? E 2N mais N, indivíduos triploides, no caso a banana aí, que é a musa paradisíaca. Então, na verdade, ele não mudou a quantidade de cromossomo, ele mudou todo o conjunto de cromossomo, tá? Então, essas euploidias não ocorrem na espécie humana, tá? Aneuploidias altera aí sim, vai alterar o número de cromossomos para mais ou para menos, tá? Então, nós temos 2N mais 1. Então, por exemplo, na espécie humana, aí 47 cromossomos, que é a trissomia, tá? 2N mais 2, 48, tetrassomia. 2N menos 1, 45, que é a monossomia. E 2N menos 2, 44 cromossomos, que é a nulissomia. Aí, alguns casos são humanos, tá? Principalmente aí a trissomia, que acontece muito em humanos. Bom, principais aneuploidias humanas, então nós temos aí a principal delas, né, que se vê muito, tá? A síndrome de Down, também chamada de trissomia do 21 ou mongolismo. O Wendel, por que trissomia do 21? Porque vão ter 3 cromossomos aqui, ó, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês, 3 cromossomos aqui ó, no par 21. Então, ao invés de vir par, veio 3. Então, no final das contas aí, ao invés de vir 46 cromossomos, deu 44.
Só fazendo um lembrete aí, que essa doença afeta o par 21. Então, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par, que é o último, que é o cromossomo sexual, certo? Isso quer dizer que, como afetou o par 21, pode ser tanto do sexo masculino, XY, né? Ou pode ser do sexo feminino. Então, vai atingir ambos os sexos. O que pode causar essa síndrome de Down? Erro na distribuição dos cromossomos, na formação dos gametas, né? Espermatozoide e ovos, que nós vamos ver ainda, que se chama de espermatogênese e ovulogênese, tá? Idade avançada, então, a idade avançada, como os ovos, eles perderam sua capacidade, né? Então, aí, eles podem estar envelhecidos, digamos assim, e pode ocorrer isso. Isso não acontece muito no espermatozoide, tá? Mas no óvulo acontece mais. Não estou dizendo que no espermatozoide não possa acontecer. É mais difícil, tá? Então, as mulheres têm maior problema de engravidar após os 40 anos, tá? Claro que hoje existem várias terapias gênicas para se fazer isso, tá? Exposição a altas taxas de radiação, uso de drogas, bebidas alcoólicas, enfim, tá? E vamos ver algumas características aí da pessoa que tem síndrome de Down. Então, quadro clínico, né, que a gente chama de fenótipo. Então, fenótipo é o que vê. Então, já pegue aí o que é genótipo e o que é fenótipo, tá? O genótipo é a carga genética que a pessoa carrega. E o fenótipo é o que ela apresenta, as características visuais. Então, baixa estatura, obesidade, olhos oblíquos, tá? Mãos e dedos curtos, pregação esca na mão, retardo mental, homem estéril e mulher fértil, certo? Então, aí são as características da síndrome de Down, tá? Então, aí, síndrome de Klinefelter. Olha só, vai atingir somente homens. Não ainda por quê? Está atingindo só homens, ó, porque tem cromossomo Y. Não importa. Eu tenho 2 cromossomos X, mas eu tenho Y. Isso caracteriza homem, certo? Sexo masculino, tá? Então, só ocorre em homens. Então, 44A, tá? Mais XXY, certo? Quadro clínico, ginecomastia, então crescimento aí dos seios, tá? Alargamento dos quadris, voz aguda, retardo mental presente de leve a moderado, esterilidade devido à atrofia dos testículos, que é a fábrica dos espermatozoides, né? E cromatina sexual presente nas células. Isso quer dizer porque tem um outro cromossomo X, né? Então, a mesma coisa lá das mulheres, certo? Então, um cromossomo é ativo e o outro não, certo? Nas mulheres, como tem 2, um é ativo e o outro não, ok? Síndrome de Turner, X0, tá? Só ocorre em mulheres. Então, aqui não tem, ó, então ele tem 45, tá? Então, monossomia. Não veio outro cromossomo. Então, cariótipo aqui, 44A mais X0. Então, quais são as características físicas desses indivíduos? Baixa estatura, obesidade, pescoço alado, tá? Muitos pelos no corpo, retardo mental moderado, esterilidade devido à atrofia dos ovários e sem cromatina sexual, porque ela terá apenas um único cromossomo X. Não existe outro, certo? E repare que, tanto uma coisinha aqui, tanto o Klinefelter quanto o Turner são características presentes no último par, tá? Por isso que atinge somente homens, no caso aqui de Klinefelter, e somente mulheres, no caso aqui de Turner, tá? Então, a gente precisa saber isso. No caso da síndrome de Down, como foi no par 21, não é o par sexual, atinge tanto homens quanto mulheres, certo? Então, quando for no par sexual, lá no último par, ou vai atingir só homens, ou vai atingir apenas mulheres, beleza? Então, fiquem ligados nisso. Síndrome do duplo Y. Então, aqui, ó, sexo masculino. Eu tenho Y, mas eu tenho 2, tá? A maioria dos homens são fenotipicamente normais, tá? Então, quando falar fenótipo, é visualmente falando, tá? Crescimento ligeiramente acelerado na infância, homens com estatura muito elevada, hiperatividade e crise de fúria na infância e início da adolescência,
isso devido à quantidade de testosterona, né, que já fala aqui embaixo, então aumenta a testosterona, certo? Grande número de acne facial devido à mesma coisa. Entre criminosos e doentes mentais, essa frequência chega a 3%. Então, devido aí à agressividade ao duplo Y, certo? Que só ocorre em homens, explicando mais uma vez, e também é no último par, tá? Então, no 23º par. Então, isso é uma característica aí sexual que ocorre apenas em homens. E aí também tem do triplo X, o chamado super fêmea. Como é que eu sei que são mulheres? Que é tudo X, não tem cromossomo Y, não é do sexo masculino. Então, isso vai acontecer nas mulheres, certo? Então, mulheres com estatura geralmente acima da média, apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas, grau de retardo mental, puberdade precoce, são férteis, tá? Então, as superfêmeas são férteis, então tem uma grande também quantidade de hormônio. É praticamente a mesma coisa lá do duplo Y nos homens, certo? Então tem muita agressividade também. Deixa eu ver aqui. Bom, anomalias estruturais da estrutura, pode ser uma ou mais bases são retiradas do DNA, tá? Consequente perda de genes, então, a gente já falou lá no iniciozinho, tá? Então, vamos lá. Deleção. Uma ou mais bases são retiradas do DNA. O Wendel me lembra aí que são bases do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Então, aqui a gente vê que a adenina aqui, ó, foi para o espaço, tá? Ela foi deletada, isso se chama deleção. Então, aí um gene, ó, foi embora, tá? Não pode ser dessa forma também. Então, aí, a síndrome do miado de gato, tá? Então, baixo peso ao nascimento, hipotonia, os músculos, né? Choro fraco, semelhante ao miado do gato, microcefalia, face arredondada, cardiopatia congênita, prega palmar única, tá? Então, só tem uma prega. Então, aí, miado de gato que existe, tá? A gente não vai falar muito de incidência, não. Vamos lá. Então, aí, um caso de deleção. Então, a base hidrogenada foi retirada, certo? Vamos lá. Então, a gente não vai entrar nesse caso aqui. Nesse caso, duplicação. Pedaço duplicado do cromossomo. Então, dupla leitura dos genes. Então, aqui, ó, leu 2 vezes o gene D, ó. Então, eu tinha um D aqui e aí duplicou, tá? Esse G. Então, a gente chama aí de duplicação. Uma anomalia, inversão, quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido. Então, aqui B e C, né? Ficou C e D, por exemplo. Então, houve a inversão nessa quebra aí. A gente não vai entrar muito na questão de como acontece isso, tá? Aqui, por translocação, troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. O que quer dizer cromossomo não homólogo, gente? Onde o centrômero, ó, não está na mesma posição, tá vendo? Então, aqui é um cromossomo metacêntrico, isso aqui é submetacêntrico, por exemplo, tá? Então, trocou pedaço. Então, aqui CHGD, tá? Cromossomos que não são homólogos. Então, translocação, tá? E aí fica a nossa questão sobre aí alterações cromossômicas, tá? Então, a gente tem que ficar muito ligado aí nas aneuploidias. Aneuploidias são as mais importantes, porque essa aqui acontecerá na espécie humana, tá? As euploidias não acontecem na espécie humana, então a gente não estuda muito ela, não. Valeu, galera? Então, trissomia, par 21, então síndrome de Down, tá? Klinefelter, só afeta apenas os homens, certo? E Turner afeta apenas as mulheres. Então, a gente só voltar aqui para a gente entender. Então, Klinefelter, só os homens, ok? Porque, ó, cromossomo Y, tá? 2X e 1Y, né? E ele vai ter Turner só as mulheres. Super macho, 3 cromossomos, 2X e 1Y, ou perdão, 1X e 2Y, né? Duplo Y. E as fêmeas triplo X. Então, duplo Y, só homens, porque tem Y, tá? E triplo X só nas mulheres. Então, lembrem-se que quando
acontece nos cromossomos autossômicos, afeta tanto homens quanto mulheres, certo? Quando afeta o último par, que é o sexual, aí sim vai afetar ou somente homens ou somente mulheres. Beleza, meu povo? Então, nossa aula fica por aqui. Agradeço a paciência de vocês, tá? Tem atividade lá no Que Mágico. Se joguem e até sexta-feira na nossa aula viva. Abraço para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau. Fui.